vai ter oração respondida. Quem não busca, como vai ouvir uma resposta? Mas se você busca, se você teme ao Senhor, Ele vai te ouvir e vai te ajudar a honrar todas as suas dívidas. Então, olha a cena. A dívida não era dela, mas ela contraiu a dívida porque era esposa. Então, o credor, o dono do dinheiro que emprestou o marido dela, não sei o que foi, veio cobrar a conta. E aí, você vai me pagar? Porque se você não pagar, eu vou levar os seus 2 filhos como escravo. Porque naquela época tinha uma lei. Se a pessoa que deve não tinha como pagar, então pega parte da família como pagamento da dívida, para que a família trabalhasse. No caso, os 2 filhos iam ser escravos dos credores. Então imagine a dor dessa mulher. Vendo os seus filhos terem que ir embora de casa, era uma lei que existia, que pegava o pagamento da pessoa, como um ser humano, pagava o ser humano. E ela vai clamar. Então o primeiro passo que você tem que fazer para ter a sua oração respondida, diga, clamar ao Senhor. O que é o clamor? O clamor é a oração fervorosa, é a oração de grito. Senhor, eu não aguento mais essa situação. Senhor, eu preciso resolver isso. No caso dela, eu preciso resolver essa dívida. Os donos do dinheiro já estão aqui para querem me cobrar, mas eu não tenho. Mas temia ao Senhor. Então você pode temer ao Senhor e ter dívidas. A Bíblia diz que tinha um homem que tinha, mesmo sendo temente a Deus. Às vezes a situação ficou difícil, apertou as contas, veio uma crise do mundo, como nós estamos atravessando agora, e a inadimplência sobe mesmo, porque tudo fica caro, as pessoas que têm reservas, até as suas reservas na crise vão embora, e a pessoa às vezes se aperta, o que aconteceu com essa família. Esse homem, ele contraiu uma dívida, ele não queria ter morrido e deixado a dívida para a esposa, mas ele morreu. Situações da vida. A mulher assumiu a dívida, só que ela não tinha como pagar nem ela nem os filhos, então os filhos seriam levados lá. E veio o credor para levar os filhos, 2 filhos, para serem servos. Essa era a lei judaica daquela época. Levava seus filhos como pagamento da dívida. Só que ela fez uma coisa, ela clamou. Então, quando nós não estamos conseguindo resolver uma situação, o que nós temos que fazer? Clamar. Pedir isso. Vou diante de Deus, Senhor, eu não estou conseguindo resolver esse problema. Senhor, eu não vejo uma saída para essa situação na minha vida, mas eu estou clamando ao Senhor, porque eu te temo, Senhor. Eu confio no Senhor. Eu respeito a sua palavra. Senhor, eu quero uma saída, me ajuda. Então ela foi até quem que ela foi? Até Eliseu. Quem era Eliseu? Eliseu representava o próprio Deus naquela época, porque ele era o profeta usado por Deus naquela época. Então, era o homem que orava e Deus respondia. Às vezes as pessoas procuram a gente, como pastor, como esposa, como pastora, e pedem para a gente orar por causas impossíveis. E a gente ora e Deus atende. Então, o primeiro passo, você tem que saber que Deus te atende. Diga, Deus, eu preciso saber, se eu clamar, o Senhor vai me atender. Qual é o segredo? Temia ao Senhor. Veja que ela usa isso como argumento para dizer: meu marido não é qualquer pessoa. Meu marido não contraiu uma dívida e usou de maldade para não pagar. Ele queria pagar, mas ele não deu. Veja, então a gente tem que contrair dívidas na intenção de pagar, não na intenção de contrair e não pagar. Sim, isso chama-se prudência, sinceridade e responsabilidade. Às vezes, talvez, não conseguimos, mas Deus olha a sinceridade do coração. Contrair uma dívida, comprando a minha casa, Senhor, não estou conseguindo pagar a prestação, Senhor, me ajuda, me dá uma estratégia. Senhor, atrasou a conta de luz, não tenho dinheiro, me ajuda, Senhor, me dá trabalho. Você está orando. É o primeiro passo, é a clamor. Segundo versículo. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Diz-me, que é o que tens em casa? E ela disse:
Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Veja se não é uma situação crítica. Porque Deus vai perguntar para você o que Eliseu perguntou para mim. O que posso fazer por você? O que te hei de fazer? Diga, Deus sempre vai perguntar para mim o que Ele pode fazer por mim. Você acredita nisso? Não foi isso que Jesus perguntou para o cego Bartimeu? O Bartimeu gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão passando ali na cidade de Jericó, entrando na cidade, Bartimeu gritando. Os discípulos de Jesus falaram: cala a boca, você vai atrapalhar o mestre. Jesus parou todo mundo e falou assim: o que queres que eu te faça? Vira para essa pessoa que está do seu lado, mas olha, diga assim: Deus sempre quer fazer melhor por você. Jesus disse assim: qual é o pai que se o filho lhe pedir pão, vai dar pedra? Qual é o pai que se o filho lhe pedir um peixe, vai dar uma cobra? Se nós, como pais, se os nossos filhos nos pedirem um presente, nós vamos dar para ele uma coisa errada? Luiz, se suas meninas te pedirem um presente, ainda que você não possa comprar, você não vai se esforçar para dar? Agora eu quero que você entenda, Marcos. Imagine Deus, quando você pede alguma coisa para Ele, Ele vai te dar além do que você pediu, do que você pensou. Porque está escrito, Efésios capítulo 3, versículo 20. Ele é poderoso para nos dar além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, o profeta que representava Deus faz uma pergunta para ela: o que você tem em casa? Mas antes ele perguntou: o que eu posso fazer por você? O que te hei de fazer? Como eu posso te ajudar? Como que eu posso solucionar o seu problema? Aí ele perguntou a segunda pergunta: diz-me, o que é o que tens em casa? Faltou só o ponto de interrogação ali, mas ele estava fazendo a segunda pergunta. Então, Deus fez duas perguntas para aquela mulher: como posso te ajudar? O que você tem em sua casa? E ela foi sincera: tua serva não tem nada em casa. Olha lá, não tinha nem comida. Veja bem, o que tinha lá? Só uma botija de azeite. Olha o que ela tinha. Isso aqui, ó. Isso aqui é uma botija. Pequena, mas é uma botija. A gente deixa sempre cheia de azeite. Ela tinha isso aqui. Para muitos, veja se não é a mesma palavra da campanha que nós estamos fazendo. Nós estamos em João 6,9. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. O que a mulher tinha, cara? Uma botija de azeite. O que aquele rapaz tinha no dia da multiplicação de pães? 5 pães de cevada e 2. Diga para essa pessoa que está do seu lado: Deus vai trabalhar em cima daquilo que você tem. Não inventa. Ele perguntou sincero para ela: o que você tem na sua casa? Tua serva não tem nada, mas tem lá uma notícia de Deus. Aleluia. Tem lá o necessário. Deus vai trabalhar com aquilo que a gente tem. Por isso que o propósito que eu fiz com vocês aqui na igreja é para você ofertar o que você tem, não o que você não tem. Porque o que você não tem não é seu. O rapaz chegou para André, o discípulo de Jesus, e falou: está aqui a minha oferta, André. Aí André olhou os olhos do homem: Senhor, mas o que é isso para tantos? Não é nada. Esses 5 pães de cevada, esses 2 peixinhos vai dar para alimentar a multidão? Essa botija de azeite vai dar para alguma coisa? Mas aqui ninguém fala nada. Nem a mulher, nem o profeta. Já eram 2 pessoas com mais fé. 3, versículo 3. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Já começou a ouvir a direção. Peraí, a mulher podia ter pensado: esse profeta é doido de Deus. Como que eu vou sair por aí pedindo para todos os vizinhos vasilha? O que eles vão pensar de mim? Não questione o jeito que Deus vai trabalhar na sua vida. Qual era o
Tupperware. Pega lá os Tupperware. O que mais você precisa? Me dá aí umas vasilhas que você tem vazia. Né, Reginha? Leva para casa. Imagine a cena. Ela começou a ir, pedir, bater de porta em porta e pedir vasilha vazia. Não poucas, porque a fé não pode ser. Não pode ser pouca. Diga para essa pessoa que está ao seu lado, a fé não pode ser pouca. Ai, mas se ela tivesse vergonha. Ai, não vou pedir não. Ai, aquela vizinha não me deu com ela. Ai, aquela outra, mas o que ela vai pensar? Vou chegar lá, vou pensar que eu sou uma mendiga, pedindo vasilha. A mulher não pensa isso. A minha esposa lá e a vizinha lá do lado, a dona Janete também, uma senhorinha lá que mora do lado, e mexe uma vez de coisa com a outra. Acaba o sal, a pastora vai lá, pede sal. Aí acaba a farinha, ela vem em casa. Tem farinha aí, pastor? Qual o mistério? Eu quero fazer um puré, a pastora dá farinha para ela. Uma está sempre pedindo para a outra, né? Não existe vergonha. Então, na hora que você tem que fazer alguma coisa que Deus te pediu, não pode ter vergonha. Vai, pede emprestadas, não é dado. Era só um empréstimo. Ela ia devolver a vasilha. Amém? É um empréstimo. Olha lá. Então, significa o quê? Às vezes nós fazemos o quê? Empréstimos. Vira para essa pessoa e fala assim: você já fez empréstimo? Fala assim agora, calma. Eu faço isso, mas não. Do INSS, né? Foi difícil, né? Final da Lucia, que vou na piada na casa. Eu fui chamar meu olho na rua, eu tinha salgados para entregar. É que a senhora não começou errado. Aí eu peguei e fui pedir. A filha dela chegou lá e falou assim: se vira, porque aqui não é armazém. Olha aí. Mas Deus sabe, né? A justiça de Deus. A justiça de Deus vai ser feita. Aí eu falei: meu Deus, tem misericórdia. Mas aqui. Aí eu tinha uma coisa de manteiga, eu usei toda a manteiga e fui com saudade dele. Tu olha da manteiga. A senhora sabe que eu já fiz isso? Tu olha da manteiga, eu faço óleo. Não, capaz, eu peguei nada. Mas sabe o que acontece? Mas não é. A senhora não pode se frustrar. Sabe por quê? Aquela mulher ali te deu de inimigo. Aqui, o que o profeta falou? Pede. Ele não disse que ia existir gente que ia dizer não. Aqui podia ter pessoas que viraram para ela e dissessem não. Aqui poderia, você pode ouvir não. Diga para cima as pessoas que estão do seu lado. Cara, você vai pagar. Tenha paciência. Se você ouvir o não, continue. Quando ela pegou com ela, Tá bom. Vamos passar por essa parte. Aí o que aconteceu? Não podia ser pouco. Diga, não posso pedir pouco. Principalmente para Deus. Muita gente pede errado, porque pede mal. A Bíblia diz no Tiago: pediste e pediste mal. Então veja bem, olha a instrução. Era só pedir vasilhas emprestadas, não era dar. Os vizinhos, vasilhas vazias, não precisava ter nada dentro. Não poucas, 4. Presta atenção na palavra. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte que estiver cheia. Então, primeira coisa que a Bíblia está dizendo aqui, ser restrito. Entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Qual é a instrução do versículo 4 espiritual? Tem coisas que você tem que compartilhar somente com a sua família. Você acha que as pessoas vão perguntar assim, Marcos? Os vizinhos? Mulher, para que você quer essa vazia? Era para falar? Diga um milagre. Diga um milagre. Para mim. Então você não pode falar para todo mundo. Ela pediu para pegar as vasilhas emprestadas, São Francisco, e levar para a casa dela. Mas ali alguém perguntou, porque sempre tem um curioso. Então o curioso, mas para que você quer essa vasilha vazia? O que você vai fazer? Não posso te dizer. É segredo. Não fala para ninguém o que Deus falou que vai fazer na sua vida. Principalmente se for pessoas que não têm entendimento espiritual. Você vai falar e a informação vai correr, e você vai ser difamado.
e eu vou ser difamado. Então fica aqui. É entre você e a sua família. Entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Ou seja, não deixa ninguém ver o que vai acontecer na sua casa. Não deixa ninguém saber o que vai acontecer na sua casa. Então fala para essa pessoa que acontece na minha casa. É entre eu e a minha família. Amém? Não fala para ninguém. Não compartilha. Segredo é para ficar em segredo. E o que era para fazer dentro da casa? Deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Aqui, ó. Era para fazer assim, começar a deitar. Só que tinha uma botija só. E tinha bastante vasilhas. Quando ela fez isso, começou a multiplicar. Aí o profeta falou: se for enchendo, põe a parte. Põe a parte. Encheu, põe a parte. Encheu, põe a parte. É a unção da multiplicação. Diga assim nas suas mãos. Olha para as suas mãos e diga assim: eu recebo a unção das multiplicações da minha vida. Aonde você colocar as suas mãos vai prosperar. Aonde você pôr essas mãos para administrar vai prosperar. A mulher não tinha como pagar a dívida, Marcos. Luciana, ela não tinha como pagar a dívida. Mas o azeite era o que ela tinha. E o azeite é um produto caro. Onde eu fui no mercado com a pastora, eu vi lá azeite de R$30, R$38, por isso é 500 ml de azeite, quase 40 reais. É caríssimo. Então o Senhor trabalhou com o que ela tinha. Ela tinha alguma coisa na casa dela que valia. Diga: eu tenho algo na minha vida que vale. Sabe o que é? O seu temor a Deus. Porque se você tem a Deus, você vai. Deus vai te prosperar, você vai longe. Entenda a palavra. Então ela começou a fazer o que o profeta falou. Sim. Partiu, pois, dele. Pronto, já recebeu a instrução. Agora vou fazer. E fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam as vasilhas e elas a enchiam. Leia esse versículo inteiro, a igreja toda. Vamos lá. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. E dá uma palavra que representa esse versículo. Se você está prestando atenção na pregação, você vai saber qual é a palavra. O que ela está fazendo aqui? Presta atenção. Ela recebeu a instrução. Ela foi instruída pelo profeta. O que ela está fazendo agora? Fala. Obedecendo. Primeiro obedecendo. Depois agradecendo. Ó, presta atenção. Ela está obedecendo. Ele falou tudo para ela que ela tinha que fazer. Ela não mudou nada. Ela não questionou. Ela não duvidou. Se é assim que eu vou pagar a dívida, então é assim que eu vou pagar a dívida. Então eu vou nos vizinhos, vou para os meus filhos, vou pedir vasilha, vou fechar a porta da minha casa, junto com os meus filhos. Eles vão me trazer as vasilhas e eu vou encher. Quinto princípio dessa pregação: obediência é o segredo. Obedecer, Janete, a Deus, a palavra, a instrução do Espírito Santo é o segredo para você pagar a sua dívida. Você vai pagar tudo. Pode ter certeza. E se eu profetizar que você vai pagar antes do tempo? E se eu profetizar que o seu financiamento vai acabar antes do tempo? Você acredita? Acredita nisso? Então creia. Então aqui a obediência é o segredo. Não questione o jeito que Deus age, porque Deus age através da fé. E a loucura para as pessoas é a nossa fé. 6, versículo 6. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse ao seu filho, ó, a mulher falando do filho, traze-me ainda uma vasilha. Tem mais? Porém ele lhe disse, não há mais vasilha ao tubo. Então o azeite parou. Me explique uma coisa. A mulher
com a fé. Cadê meu filho? Sai aí, moleque. Pega mais vasilha, vai na rua de trás, vai na rua de cima, sobe a ladeira, desce a ladeira, pede para vizinho, velho. Não, mãe. Aí, se acabar a nossa fé, vai acabar a multiplicação. Se parar as vasilhas, para o azeite. Diga assim para essa pessoa que está só preso, olha no olho e fala: a sua fé não pode parar. Vocês viram? Não pode. A fé está tudo nele. A fé para pagar dívida, a fé para ir na igreja, a fé para ser curado, a fé para prosperar, a fé para receber causa da justiça, a fé para ter laços familiares unidos, a fé é para orar por alguém, a pessoa ser curada. A fé é o combustível que é para tudo. Diga: a fé é o combustível para tudo. O que a Bíblia diz, pastor? O justo viverá da fé. Então a fé é tudo. Então aqui só parou o azeite porque não tinha mais vasilha. 7. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus. O que ela estava fazendo? Dando testemunho. Olha, profeta, o Senhor mandou eu e meus filhos ir atrás dos vizinhos, pegar bastante vasilha. A gente fez o que o Senhor pediu. A gente foi lá em casa, fechou a porta, começou a multiplicar. Multiplicar, foi isso que aconteceu. Diga assim: o testemunho é uma parte importante da vida. Presta atenção no que eu vou dizer. Você pode dar o testemunho depois que aconteceu, mas não antes. Principalmente se você falar para pessoas erradas antes, vai atrapalhar o seu negócio. O profeta falou: fecha a porta da sua casa, entra você e seus filhos e deita o azeite na vasilha. Só que ela não contou o testemunho mais. Ela esperou multiplicar, pôs à parte as vasilhas e outra, ela voltou para testemunhar para a pessoa certa. Ela foi lá falar para o profeta lá e ela o fez saber ao nome de Deus. Olha, profeta, aconteceu isso. Multiplicou. Tem renda embora da minha casa. Tem muito azeite. O que eu faço com esse azeite? Ela não sabia o que ela ia fazer com o azeite. Ainda ela não sabia. Então ela foi buscar o quê? A segunda instrução. Diga assim: não é porque Deus instruiu uma vez e agora eu vou fazer as coisas da minha cabeça. Isso é importante, hein? Ela voltou lá para quê, Pedro? Para buscar a segunda instrução. Profeta, aconteceu isso. Em outras palavras, o que eu faço agora? Aí vem a segunda instrução: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. Deus pôs a negociação na mão dela. Você que negocia agora o azeite. Deus já multiplicou o azeite, agora é você que tem que fazer negócios para multiplicar. Você que tem que colocar o preço do seu azeite. Você que sabe quanto que é a dívida. Então vende bem o azeite. Oferece para as pessoas, mas não vende a preço de banana, não dá para os outros de graça. Põe um preço justo no seu azeite, o negócio seu negócio proveitoso, para que você consiga receber o valor que você precisa. Então, sabe o que eu entendo aqui? Se valorize. Não ofereça serviço de graça para as pessoas, porque as pessoas não vão valorizar o seu serviço. Põe um preço justo. Quanto que eu gastei aqui de mercadoria? Qual que é o preço justo disso? É tanto. Vai, vende o azeite, ele está falando de comércio, e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivei do resto. Ou seja, ainda ia soberjar. Qual é a dúvida que nós estamos? Deus, o Senhor Jesus, orou ao Pai, ao Deus Pai, que multiplicou o pão e os peixes, a multidão comeu e sobrou quantos cestos? 12 cestos. Então, ainda que você, além de você pagar a sua dívida, ainda vai sobrar. Diga, além de eu pagar as minhas dívidas, vai me sobejar. Olha lá. E outra coisa, era para viver do resto. Ou seja, vai saber quando aqueles menininhos iam viver ainda. Aquela mulher, aquela viúva. Que vai morrer, foi viúva. O Senhor falou: vive do resto. Olha, mulher, já te mostrei como fazer. Multiplica aí o azeite. Ó.
conhecimento para trabalhar numa área que você tem um dom, valorize o dom que Deus te deu. O dom feito é barato. O que eu digo é dado. Põe um preço honesto. Gastei tanto, preciso ganhar, preciso multiplicar. Ela precisava ganhar no azeite. Ah, mas o azeite veio de graça, vou vender barato. Não! Como veio de graça? Quem multiplicou foi Deus o azeite. Azeite é uma coisa cara. Como você vai vender um azeite puro, extra virgem, o preço de um azeite misturado? O preço tem que ser o preço certo. Que Deus vai te honrar. Então, ali foi a forma que ela tinha para continuar a sua vida. E a situação era desesperadora. Os meninos iam ser levados presos, servo, como escravo. E iam servir muitos anos o Senhor. Quem sabe assim iam voltar para a polícia, ela ia ver esses filhos um dia. Então Deus tem sempre uma saída para os nossos problemas. Talvez você pode estar aqui na igreja fazendo conta, preocupado. Meu Deus, esse mês como vai ser? Como que eu vou pagar a faculdade da minha filha? Como que eu vou pagar o empréstimo da casa própria? Como que eu vou pagar a prestação do carro? A conta de luz está atrasada, minha conta de água está atrasada, meu aluguel está atrasado. Calma, Deus vai te mostrar a saída e a saída. Ele mostra. Aí você só precisa ser uma coisa que eu vou te falar: seja fiel. Quando ela quis dizer, volta para mim no versículo 1, por favor. Quando ela quis dizer isso, ó, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, ela quis dizer, meu marido vive a palavra, meu marido teme a Deus, ele respeita a palavra, ele obedece a palavra toda a vida. Então, qual o segredo para essa mulher ter misericórdia de Deus na vida dela, agora que ela estava sozinha, só com os filhos? A fé do marido, a vida que o marido levava com Deus, mesmo ele contraindo essa dívida, tinha memorial com Deus. Como, pastor? Esse marido deve ter sido ruim, deixou a dívida para a mulher. Nós não temos como falar isso, gente. A Bíblia não conta que ele era ruim, a Bíblia conta que ele era um homem temente de Deus. Contrair dívida foi uma coisa natural da vida. Ele contraiu, só que ela não tinha como pagar. Mas por ele temer ao Senhor, houve resposta na oração. Esse homem, mesmo depois de morto, falava. Porque ele temia a Deus. Esse é o Senhor. Temer ao Senhor em toda a sua vida. Um dia nós vamos entender. Se Jesus não voltar na minha geração, eu vou morrer. Mas o meu testemunho vai falar depois de mim. O seu testemunho vai falar depois de mim. Então, o que você ensina para os seus filhos é muito importante. Por isso, quando eu vou nos pais, eu falo para os papais, para as mamães, crie os seus filhos na igreja. Se você não tem filhos, fique você firme na igreja. Porque você firme na palavra, você vai adiante da sua vida. Então, qual é o segredo? Qual foi o segredo da oração ser respondida? O homem temia ao Senhor. Ele não negava a Deus ir na igreja. Ele não negava a Deus que o pastor congregar. Com certeza aquele homem era dizimista. Ele era ofertante. Por isso ele conseguiu pagar a dívida dele, mesmo depois de morto. A mulher pagou. Os filhos pagaram. Porque Deus não. Amém. Vocês entenderam a palavra? Diga meu Deus. Aplauda o Senhor. Aplauda. Pode fique de pé. Levante-se. Hoje termina a campanha. Eu não pedi para você trazer para o altar nada que você não possa trazer. O profeta não pediu para a mulher fazer nada que não estivesse ao alcance dela. Ela só tinha que pedir vazio. Ela pediu. O marido tinha memorial com Deus, tinha uma história com Deus. Eu posso pedir para você aqui a oferta que eu quiser. Você me conhece. Você sabe que eu não vou explodir você. Você sabe que eu sou homem. Mas eu não vou pedir o valor. Você que vai oferecer para Deus o que você tem. Se eu pedir uma ajuda aqui financeira para a igreja, você vai me ajudar. Porque você me conhece, a pastora e a mim, há 18 anos no mínimo, que é os 18 anos que a igreja vai fazer em julho agora. Nós vamos ter o nosso culto de ações de graça no dia 16 de julho. Se eu fizer um propósito com você agora de R$1.000, tem gente que vai falar assim, pastor está doido. Mas tem gente que vai falar assim, eu vou trazer porque eu conheço o meu pastor.
Sim, mas eu não vou pedir. Sabe o que eu vou pedir para vocês? Temam ao Senhor e sejam fiéis. Porque quando você precisar de uma resposta, você vai ter resposta. Pastor? A gente tem resposta. A igreja, a gente não pode prometer. É a fidelidade. Só uma coisa que o reino de Deus na sua vida é o dízimo. Não tem outra coisa. Verdade. Não tem outra coisa. O Espírito de Deus me falou para falar aqui. Não tem outra coisa. Preciso falar. Não posso ficar minha boca fechada. O que tem, o que repreende o devorador, a miséria, que repreende a miséria da nossa vida, que repreende tudo isso, é você não ter Deus. Não adianta a gente questionar o dízimo e a oferta. É Bíblia, é palavra. Senão não está na Bíblia. É Bíblia, é palavra. Pastor, Nós não podemos, o homem tem que o a Senhor. gente não podemos questionar, né? Não Nós não pode. podemos questionar nada disso, gente. O pastor é um homem de Deus. Eu conheço ainda do meu marido. Ele é um homem de Deus. Ele nunca pediu nada para a igreja. Mas a gente vê que a igreja aqui, ela precisa descer. Como é que ela precisa crescer? Qual a resposta? O que ela precisa crescer? Ela precisa crescer com quem? Os membros. Primeiro tem que ter o quê? A comunhão. Quando se tem a comunhão, as coisas andam. As coisas começam a andar, começam a frutificar. Foi o que o pastor falou aqui. Podia levantar ofertas. Podia, mas o pastor é sincero. A oferta tem que ser a voluntária. Para você ser um dizimista, você tem que ser voluntário. Primeiramente na obra de Deus. Quando você ser voluntário, as coisas mudam. Quando você abrir o teu olho para as coisas de Deus, as coisas mudam completamente na tua vida. Voluntariamente. Tem que ser um desejo de dentro para fora. Você vai começar a comer o melhor dessa vida. Então hoje, Deus toma uma passeira aí, tá vendo? Deus toma uma era bem dentro comigo. Porque eu sei que vem profecia. Então, hoje é o último dia do propósito. Traga o seu melhor. Faça o que Deus te pediu. Você que vai dizimar, dizime o que é certo. É 10% que Deus pede? É 10%. Vou fazer a oferta do semeador. Eu pedi para o pastor fazer o carnezinho. Vou honrar o meu Deus. Eu vou ajudar o programa de rádio porque está chegando para 10 mil pessoas por dia. Eu vou trazer a minha oferta. Então, o que o profeta pediu para ela?